O que é isso, mano? Nefertari aí, Vivi, o que tá acontecendo em Muzan-Ma? Que é isso? Explica pra gente aí. O que tá pegando com esse mangá? 20 anos de história e não para de acontecer coisa que vira a nossa cabeça de ponta cabeça. Mano. Papo reto. Cara, é muito doido, porque a gente... O Oda é maluco, assim. A gente tá em Alabasta, né? A gente conhece essa princesinha que é meio que uma coadjuvante, depois vai ganhando todo um peso e tal. E aí, papo de 900 capítulos depois, que na vida real são mais de 18, 20 anos, ele revela que essa mesma família, na verdade, está super conectada ao maior mistério da obra. Que é o quê? No passado, 900 anos atrás, tinha um século perdido. Teve alguma grande guerra que moldou o mundo hoje, que é um mundo meio distópico, tá ligado? Tipo assim, tem um governo mundial que controla a porra toda, e você tem um bando de piratas tentando fazer aqui aquela anarquia de achar o One Piece, descobrir o tesouro. E a gente sempre tem esses dois polos de conflito principais. É o governo mundial tentando controlar e os piratas tentando buscar a liberdade absoluta. Ó. E aí, essa princesa é a herdeira da pessoa responsável por ter espalhado os poneglyphs, que são essas pedras lendárias que tem a história verdadeira do mundo, por toda a Grande Rota, que era só mais uma pista do quebra-cabeça que a gente foi acompanhando naturalmente. Então, cara, o maluco ele te pega, ele te bota numa salinha, e aí daqui a pouco você vai tateando. E você vai tateando. E aí ele abre a sala. E aí daqui a pouco você tá numa casa. E aí ele abre a casa, você tá num condomínio. E você abre o condomínio e você fala, caralho, não para de ficar gigante o bagulho. É e eu isso. acho que é um pouco a vibe disso. Caraca, isso foi perfeito que você falou. Sensacional, Representou mano. muito. Analogia precisa do rapaz, né? Rapaz, analogia certeira. Mas a Vivi, então, ela qual que é o sobrenome? Nefertari de Vivi. Ela é um D. dia, então. Ela é um Isso dia. mesmo. Ela é um D. Mas isso foi revelado agora. Ela Porque foi revelado agora e é um bem D, recente. supostamente, que lá 800 anos atrás foi apagado da história. Que era avó dela, que era a Nefertari de Lili. E aí foi passando de geração, deve ter sido Lili, Mimi, Pipi, até que chegou na Vivi, que é 8 gerações depois. Tipo, Porque a mãe da Vivi se chama Titi. Então é Titi, depois Titi, vem Vivi. É, que seria uma, mas um... E aí fica nessa palhaçada, Vai né? chegar no xixi. Vai chegar. Ele já A passou, filha gente, da. né? Quem sabe a filha da Vivi não vai ser a Xixi, né? Pode crer. Enfim, aí, cara, tem toda essa construção e isso é uma loucura. Porque, assim, uma parada que me chamou muita atenção é: o Oda, ele, quando começou a escrever One Piece, tinha previsão de acabar em 5 anos. A cada 5 anos ele vai colocando mais 5 anos. A gente já sabe disso. Recentemente ele falou: mais 5 anos. Recente ele falou isso? Falou. A gente sabe que vai ser mais uns. 12. Daqui a 5 ele fala que mais 5. Verdade. Tá, então tudo certo, continua sendo gigante. Só que a Vivi, ela já foi preparada para ser muito importante. Porque quando ele começou a escrever sobre ela, ela era na verdade uma vilã, né, que fazia parte da Baroque Works. Aí o Oda falou, pô, por que não transformar essa garota aqui numa princesa? E a partir do momento que ele colocou ela dentro da família Nefertari, ele já sabia que a família Nefertari era muito importante. Porque como One Piece ia ser curto, Alabasta ia ser uma parte gigantesca da história. Então a Vivi ia ser muito fundamental ali, o Cobre ia ser muito fundamental, a família dele, essa geração, o segredo de Pluton também, que supostamente estaria lá, era muito grande. Óbvio. O tempo vai passando, continua sendo importante. Mas com a expansão de universo de One Piece, é só mais um mistério, é só mais uma importância nesse universo gigantesco. Então, era uma parada que ele já deveria ter preparado desde os primórdios de One Piece. Desde o comecinho, desde que ele falou, cara, essa vilã aqui vai virar uma princesa. E a partir de então, meu irmão, o cara deixou rolar. E agora, 20 anos depois, ele falou, cara, aquilo que eu devo ter pensado lá no comecinho, tá na hora de trazer à tona. E o Vivi bizarro uma é dele. que a gente se apegou com a Vivi e ele meio que deixou a gente sentir a falta da Vivi e agora ela volta assim, a família dela volta com uma importância pra obra assim gigantesca. Tremenda. Desde quando o Rei Cobra morreu, né, na verdade, já começou há E muito... o que explica porque que o Insama tava com ela no cartaz, né? Exatamente. Exatamente. Porque Não ele sabemos tinha... ainda do... Do Que Barba aliás, a Negra. camisa aqui do Chapéu de Palha, galera, ó. Obrigado. Vem a Brabíssimo. camisa aí, ó. Do Teach. Marshall Brabíssima. Teach, famoso Barba Negra. Irado. Tá aqui, ó, demais. representando que ele comeu a fruta que deu pra ele 3 personalidades. A gente pode falar disso aí depois, hein? Teoria boa. Tem Bora, coisa mas interessante Nesse aí assunto também. Eu quero Demais. continuar, por quê? Revelou alguma coisa do Insama. Eu não tô acompanhando os últimos mangás. O que revelou do Insama? O que tá rolando e qual que é a teoria em cima disso? Revelou família de Musama, revelou silhuetas que não dizem nada,
porque a gente sabe que silhueta em One Piece é a mesma coisa que... Mas a gente sabe que ele é um bicho bolado, É, basicamente. bicho bolado. Aquela silhueta do Akuma no Mi dele. que é um Isso, bichão exatamente, grandão. ele transformado e tal. Eu, vou ser bem sincero, eu acredito que vai ser uma parada meio Akuma no Mi, a fruta do diabo modelo diabo, ou a fruta do diabo modelo dragão Fruta do vermelho. Satanás. Então, é basicamente isso, né? Porque o dragão vermelho na Bíblia se refere à forma de Lúcifer, de Satanás, né? Então, assim, às vezes tu vai brincar com isso, o cara tem um rabo de seta ali, pô. É. A gente sabe que É o verdade. capeta Vai é ser rabo tipo de um seta, mochila de Kaido criança, vermelho. né? Provavelmente não, porque o Kaido ele é muito tradicional japonês, né? Que Isso. Kaidozão, tudo bem, meu querido? Mas Então, provavelmente ele vai querer fazer um... Ele adora... Monstrengo mesmo? É, Mais tipo, ocidentalizado dessa vez. ele adora brincar com mitologia do mundo inteiro, tá ligado? E aí eu acho que o Kaido era em Wano, tinha toda essa pegada Japão feudal e tal. Era muito tradicional, esse dragão é muito tradicional do Kaido. Eu acho que talvez esse modo seja uma parada mais disforme, assim. Até porque existe muito arqueólogo, historiador, que diz que a imagem ocidentalizada popular de Lúcifer, ela é uma construção de várias religiões politeístas da época, de 2000 anos atrás, que meio que competiam com o cristianismo. Então você tem a pata de bode, são os sátiros gregos, entendeu? Uhum. O tridente é do Poseidon, que é também da Grécia, e, enfim, coisas Sim, dos sim. druidas, enfim. Tem várias partes de outros mitos religiosos que juntam pra fazer ali a imagem que a gente conhece do Satanás. Então talvez o Oda até brinque com isso, porque toda a parada do governo mundial é você usar o obscurantismo pra controlar as pessoas. Ninguém sabe nada no mundo de One Piece, ninguém estuda história, ninguém, tipo, tem uma educação formal. É um mundo que é solto. E o Vegapunk revelou no último arco que o presente de One Piece é muito mais atrasado do que o passado. Sim. É tipo um Ficou mundo bem claro, pós-apocalíptico, tá ligado? Exato. É. A ciência do século perdido era com certeza uma outra ciência muito mais evoluída. superior. Exatamente. muito avançado. Tanto que existe uma forma de energia que nem o Vegapunk consegue replicar. E o bizarro é que o Vegapunk, cara, ele que fez Que é o o maior Serafins- cientista Exato. hoje de vivo. todos. O maior É. cientista, ele fez os Serafins, que são atualmente a maior arma do governo, né? Os maiores aliados. E, mano, só por ter ousado estudar o século perdido, a cabeça dele tá... Né? Tá, prêmio. Exatamente. Ele vai rodar, pô. Mas aqui, mano, o Insama é um Ele vai rodar. sobrenome da Vivi. Não, ele é um Nerona. 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 É uma família que a gente ainda não tem muito conhecimento, mas foi uma das 20 famílias fundadoras desse mundo, né? Que foram que lá 800 anos atrás formaram o governo mundial. Então a gente sabe que o nome dele é Imu Nerona, né? Então a gente não tem mais informações sobre isso, mas a gente consegue especular. Porque teve Nero, o imperador romano e tudo mais, maluco, infame. Então muitas pessoas estão tentando assimilar a Nero ao Nerona, né? Que seria a família da Vivi. Porque a gente tem que Perdão, falar a dessa família de treta. Musama. Tem uma treta que é pessoal entre o Imu e a Vivi. O Imu provavelmente é o mesmo cara de 800 anos atrás, ele não é um herdeiro. Porque É alguém que tá vivendo eternamente. Isso, recebeu com a cirurgia perene do antigo Zara do fruta do Apiop Ló. no Mi. a fruta do Ló, tá ligado? Que ela dá algum- imortalidade. uau. É. Então, ele tem essa imortalidade. Gabarito isso. E a Vivi, a Lili, lutou ao lado dele pra derrotar o Reino Antigo, que seriam os caras do Poneglyph, do Reino Antigo e da tecnologia avançada. Certo. E aí, em algum momento, ela deve ter percebido que fez merda e meio que traiu essa aliança, porque o governo mundial é uma aliança original de 20 reinos, incluindo os Nefertari, incluindo os Don Quixote, provavelmente, que Sim. também são Tenryubitos, Sim. e uma outra galera, sacou? E certamente o Imu e a família dele. Uhum. Eles, tá ligado que tem o trono vazio e tem as espadas lá, né? As espadas são o símbolo da... tipo, da lealdade dos caras, tá ligado? Tipo assim, tamo fechados, Deixar- somos Da vassalos. subversão, né? Exato. Tipo assim, o trono tá vazio e tal. Mas não é vazio, o cara tá sentado lá. Em algum momento, a Lily tava fechada com ele, desfechou, fugiu porque ela não quis ser elevada ao céu, porque esses 20 reis ou rainhas que ganharam a guerra, eles viraram os Tenryubitos originais. As primeiras famílias que subiram em Marijoa. E aí a Lily foi a única que não foi. E aí quando ela não foi, ela voltou, e provavelmente ela fez a mesma rota que o Luffy tá fazendo, só que ao contrário, de Marijoa pra trás. E aí nesse caminho, de alguma maneira, ela espalhou os poneglyphs, que ela percebeu que eram muito importantes pro futuro do mundo. Sacou? Então ele tem alguma coisa pessoal com a Lily. E isso, óbvio, se transfere pra Vivi. Porque deve ser a cara dela e tudo mais, deve ter essa questão aí pessoalista também. Pô. Momento teoria de leve, assim. Manda.
Nefertari e Vivi, né? O nosso. Lili, Vivi, confunde tudo. Nefertari e Muito. Xixi. A Nefertari e Lili é dita, o Immu Samari comenta. Ele fala, cara, se não fosse naquele dia fatídico em que ela espalhou essas pedras, se referindo aos poneglyphs. Então a teoria que tem rolado aí, que é muito interessante, é que ela tem a Nikil Nikil no Mi, que é a fruta da patinha do Bartolomeu Kuma. Então ela pegou em um dia, não sei se encontrou com o Immu Samar, de forma até meio já preparada pra atrair, e falou, pô, deixa eu checar ali os poneglyphs, deixa eu ver algumas paradas. Aí ela foi e Com as patinhas. só tocou e começou a espalhar. Opa. Foi a patinha. Mas isso... E aí começou a faz espalhar os sentido poneglyphs ao demais. redor do mundo. É. Insano. É claro, tem a É música... porque as Akuma no Mi estavam, obviamente, com outras pessoas, né? sim. Exatamente, né? exatamente. Então existe essa possibilidade, né? Claro, os poneglyphs, nessa ocasião, se tivessem sob a custódia de Immu Samar, eles deveriam ter sido interceptados em algum momento. O que eu penso? Binks no Sake, né? A música conta a história de uma galera que tá navegando e tal, espalhando saque de Binks por aí. Muita gente teoriza que possam ter sido os poneglyphs, né? Sendo espalhados e tal, uma música que faz alusão à história real. Caralho. E isso é absurdo, tá? Se você pegar essa música, se abrir aí a música, a gente vê, cara, ela conta basicamente a história do século perdido. Ela, ou pelo menos uma parte dela. É né? muito longa? A música? Não, mas dá Não, direitos, não, mano. Mas Música. pegar a letra? A letra acho que dá pra lançar aí, Mas você sabe aí? Não pode falar. Não, basicamente tem algumas alusões interessantes, falando dos pássaros de círculos, fazendo uma referência ao clã Kozuki, que criou os poneglyphs, a distribuição do sake, que dá a entender que seriam realmente essas pedras. Então, assim, se isso de fato aconteceu e essa história conta esse momento em que as pedras foram sendo espalhadas, existiu uma tripulação que foi levando os poneglyphs ao redor do mundo. Só que pode ter sido, né? A patinha também. O caso, não, por exemplo, os caras foram e Immu Samar descobriu isso, os caras estavam navegando por aí e falou, olha, a gente tem que confiscar isso tudo. E aí confiscaram, Nefertari Lili foi lá, e aí Immuzão, beleza? Immuzão fica bonito, né? E aí Immuzão, beleza? Tamo junto? Legal e tal. Ou Immuzona. Pô, então, seguinte, tocou, E dale. começou a espalhar tudo e nunca mais voltou, pô. Esse é o papo. Ela saiu de Alabasta, deixou o irmão dela comandando o país, foi pra Marijoa, sumiu. Foi apagada da Causou? história. Foi embora. Parece, e aí ele comenta, o Nerona, né? Immu Nerona, ele fala assim, cara, será que isso foi um acidente ou algo maior planejado? Ela fez uma baguncinha que durou alguns séculos, hein? Exatamente. Pois é. 800, né? 800.